never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Canal Diário de Literatura, e hoje a gente vai falar dessa obra maravilhosa. Olá, meu nome é Fabiano Timbó, bem-vindos ao canal Diário de Literatura, e hoje a gente vai falar dessa obra maravilhosa de George Orwell. A história se passa numa fazenda na Inglaterra, onde nessa fazenda vivem os homens, na figura do dono da fazenda, Granja do Solar, que é o Jones, a esposa do Jones, e mais 4 funcionários. Eles dominam os animais. Numa bela noite, o grande major, um porco mais vivido, resolve reunir a comunidade ali presente e contar que tem um sonho de igualdade, de fraternidade, de comunhão dos bens. E ele está perto de morrer, diz que não vai ver aquilo, mas que os animais deveriam pensar naquilo o quanto antes. Os porcos são tidos como os animais mais inteligentes da fazenda. Então os demais porcos resolvem manter essa conversa fluindo, como também armam ali uma situação para que as pessoas comecem a ventilar aquilo como se pudesse realmente ser exequível. Com o passar do tempo, chega um determinado momento em que os animais estão submetidos a um regime de intensa fome. Então, eles resolvem se rebelar contra os seres humanos. E quando eles mais pensam, imaginam, Jones, a esposa, saem correndo e eles finalmente, sem tanto planejamento, acabam descobrindo que são donos da fazenda. Depois que essa revolta dos bichos ocorre, os porcos naturalmente assumem a liderança de ensinar a ler, escrever, se comportar, trabalhar, mas eles mesmos não trabalhavam. E eles criaram 7 mandamentos. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Quem andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Para alguns animais era extremamente difícil aprender a ler. Então a gente tinha um conjunto de cavalos, o Sansão, que era muito forte de trabalho, a Quitéria, que era a égua dele, tinha a Mimosa, que era outra égua, e o Benjamin, que era um burro. Eles não conseguiam assimilar aquela informação. Ele só assimilava, principalmente o Sansão, a informação de que eles tinham que trabalhar cada vez mais. As ovelhas não conseguiam entender os mandamentos, também não sabiam ler. Então os porcos resolveram simplificar os mandamentos, para que esses animais percebessem com facilidade como deveriam se comportar. Seria 4 pernas, bom, 2 pernas, ruim. No começo, após a Revolução, eles se reuniam no domingo, eles colocavam as coisas em votação, eles falavam, mas tinha sempre 2 porcos que eram sempre antagônicos em opinião. Um era o Napoleão e o outro era o Bola de Neve. Até que em determinado momento, o Bola de Neve idealiza que o moinho... Napoleão era sempre antagônico à Bola de Neve. Bola de Neve tinha um poder maior de persuasão. E nesse dia da eleição, nitidamente o Bola de Neve ia ser vencedor. Mas antes que a eleição terminasse, o Napoleão chamou os cães, que foram treinados por ele, coletados quando eram pequenos, para tentar controlar a situação e matar o Bola de Neve, que sai correndo e foge. Todas as situações que aconteciam eram explicadas por um porco chamado Garganta. Esse porco ele tinha o dom da oratória. Na calada da noite, esse Garganta ia com os outros porcos mexer nos mandamentos, colocando suplementos, de forma que os porcos fossem ficando cada vez mais fartos, cada vez mais beneficiados. Jones tenta recuperar a fazenda, mas não consegue, utilizando a força, alguns animais morrem. Isso foi antes até do Bola de Neve ir embora. Jones não consegue mais
tentar, ele não é mais apoiado pelas granjas vizinhas. O Napoleão, ele começa a trocar as votações por ordens, ele vai dando ordens e as pessoas vão cumprindo, eles vão engordando cada vez mais, eles vão bebendo, eles vão utilizando a casa do antigo Jones, eles vão dormindo em camas e vão fazendo suplemento nos mandamentos, pequenas informações a mais que conferia essa liberdade maior aos porcos. Tudo que era de ruim era atribuído à bola de neve. Então, se houver uma tempestade, destruir o moinho, foi obra do Bola de Neve. Sansão, que era o cavalo principal, trabalhava cada vez mais, praticamente ele carregava todos os demais bichos nas costas, literalmente, porque ele era o mais forte, era o mais jovem, e ele vai trabalhando até que no momento em que ele não aguenta mais, ele está próximo de morrer, e aí o Napoleão resolve despachá-lo para ele ser morto logo de uma vez e ser levado. Os animais ficam em pânico, mas os mandamentos vão sendo modificados e os porcos cada vez mais instruídos e com dinheiro, até que eles começam a ficar de pé e começam a utilizar roupas. E aí, para saber o final, você dá uma olhadinha embaixo deste vídeo. George Orwell era um pseudônimo do Eric Blair. Ele escreveu essa história quando ele viu uma criança chicoteando um cavalo, uma criança de tenra idade numa charrete e dominando completamente um cavalo. E como ele se dizia socialista, então ele resolveu criar essa fábula para fazer críticas ao socialismo, pois discordava que ele deveria ser administrado daquela forma. Deveria realmente ter surgido para transformar a sociedade num ambiente igualitário, fraterno. E é fantástico o livro para todas as idades, porque é uma fábula moderna com um problema moderno e que se aplica não só na época dele, 1940, 45, como também nas épocas atuais, para as ditaduras, para as ideologias políticas. E é um livro atualíssimo, rápido, 100 e algumas páginas, as letras são grandes, ele é um doce de ler. Os animais são humanizados, embora as características dos animais são mantidas como se fizessem parte da personalidade. Então, por exemplo, o cavalo trabalha muito e ele segue estritamente a ordem. É como se ele representasse os trabalhadores. As ovelhas, as cabras, o gato, enfim, eles não trabalham tanto quanto os cavalos, mas eles se alimentam igual, é como se fosse a classe média. Existe um corvo chamado Moisés, que é um corvo pregador, veja só, ele é expulso da comunidade, anos depois ele é recebido, mas também não consegue mudar nada, ele continua pregando e não consegue mudar nada. É como se fosse a presença da igreja naquele local, e cujo representante fala, mas não tem força para mudar. E você nota que como o autor ele se diz socialista e está fazendo crítica ao seu regime socialista, ou pelo menos a ideologia, é como se houvesse aí a figura Napoleão fosse Stalin e Bola de Neve fosse Trotsky. Agora é interessante que não aparece nenhuma figura representando Lenin. Claro, como toda fábula, ela é preparada para conter animais falando, mas ela possui uma moral, uma informação secundária, que seria basicamente, nessa história, o seguinte: aqueles que abdicam da sua liberdade, principalmente a liberdade de pensamento, em troca de promessas, com o tempo eles acabam percebendo que estão sem liberdade e sem o resultado das promessas. Eu continuo na jornada dos 100 livros clássicos para serem lidos e gravados para esse canal. Se você tiver alguma sugestão, será bem-vinda. Se você estiver me acompanhando, um abraço. Até a próxima leitura.